Olá, queridos professores, queridos pais, avós, tios, tias, enfim, todo mundo que curte de montão. Aqui estamos nós para compartilhar com vocês a nova revista maternal. Olha, gente, esta revista está demais, está muito legal, traz muitas propostas interessantes e que bom ter o retorno, de vocês e saber aí que nós estamos aqui como instrumentos de Deus para estimular a cada um de vocês a contar a palavra de Deus de forma dinâmica, de forma bem pedagógica, para que os nossos pequeninos, desde os bebês, eles comecem a entender e a aprender a palavra de Deus. Oh, coisa boa! Esta palavra é que traz vida, esta palavra é que vai entrar no coração de cada um dos nossos pequeninos. E claro que você faz parte, de todo esse processo. É por isso que nós nos dedicamos para trazer aqui e apresentar algumas ideias. E é lógico que você usa aí a sua criatividade, faz coisas bem interessantes conforme o que você tem aí pertinho de você. Mas não fique só com você, você pode convidar outras pessoas aí da sua família, da sua igreja, e dizer: olha, venha fazer a obra de Deus comigo. Convide as suas amigas que saibam costurar, recortar, Porque nem todo mundo que vai trabalhar com crianças, alguns dizem assim pra gente: eu não tenho muitas habilidades em trabalhar com emborrachado, fazer bonequinhos para os bebês, para as crianças 2 a 3 anos. Bom, a gente traz algumas sugestões na nossa revista do professor. E aqui na lição de número 3, que é a nossa lição de hoje, a gente vem trazendo aí muitas coisas interessantíssimas. Mas você não está só, porque na revista, ou junto com a revista do professor, você recebe o que eu chamo de lâmina. É isso aqui, é uma folha que acompanha a sua revista, tá bom? E vem as figuras que sempre eu trago ideias, o que você vai fazer com essas figuras. E eu vou dizer já. Mas também você não pode somente ficar com esse material. Você tem que estimular cada papai e mamãe a adquirir a revista do aluno. Mesmo para bebês, mesmo para crianças de 2 a 3 anos, sim, é para eles mesmo. Aliás, pense numa coisa que papai e mamãe ficam babando, é quando os bebezinhos, já começam, você entrega um giz de cera e aí você vai ver que ele dá uns rabiscos aí, pronto, já é uma arte linda. E aí o papai e a mamãe vai ficar todo orgulhoso e com certeza eles irão guardar de lembrança a produção das suas crianças. Mas vamos lá, a nossa lição de hoje, número 3, tá aí como você pode ler no título aí da lâmina: Jó conversa com os seus amigos. E você vai ler a palavra do Senhor. Por isso nós colocamos aí, olha, encontrando o tesouro. Jó, no capítulo 32, versículos de 6 a 10, e no capítulo 36, apenas o versículo 14. Leia, reflita, organize o seu material, preste bastante atenção nas dicas que a gente manda para cá, para você, nos recursos didáticos da história, enfim, e você vai ver que tem ideias bem interessantes e fáceis de serem executadas. Vamos lá, gente! Vamos lá! Colocando em prática tudo isso. Mas lembre-se, você precisa entender que ao ensinar a palavra de Deus para os bebês e para as crianças até os 3 anos de idade, você precisa entender que basta apenas um objetivo, ou seja, algo que você queira que a criança aprenda na lição de hoje, na história, narrada da palavra de Deus, tá bom? E vamos lá, olha aí, acompanhem comigo. No término do ensino de hoje, a criança deverá entender
que Deus é maior que qualquer coisa e com Ele estamos seguros. Oh, coisa linda, maravilhosa, não é? Então vamos lá, guardando no coração, Deus é maior. Pronto, você conta, fale isso. Esse texto bíblico está escrito em Jó, no capítulo 32, 33 e versículo 12. Deus é maior. Ué, mas como que nós vamos ensinar isso para as nossas crianças se eles ainda não têm noção, não é, desta questão de grandeza? É aí que entra a estratégia de ensino. E eu trago como proposta de você pegar, né, verifique brinquedos, bichinhos, coisas que você tem aí por perto, algo que seja bem maior e algo que seja bem pequeno. Observe, olha aqui, olha. Quando você diz para a sua criança o texto bíblico, Deus é maior, olha o nosso urso fofão, grandão, gostoso de apertar. E esse também é fofinho, mas ele é tão pequenininho. Olha aí, a criança já vai percebendo o que é maior e o que é menor. Então, Deus é maior do que qualquer coisa, ok? E assim a criança vai perceber. Aproveite, vá lá, ensine para a sua criança a palavra do Senhor, porque Deus é maior. Jó 33, 12. Vamos lá, gente, na nossa próxima lâmina, você pode observar aí agora uma proposta bem interessante nos recursos didáticos da história. Está tudo escrito aqui para você, tá bom? Mas nós colocamos em lâmina para facilitar. Então não esqueça que se você vai ensinar a palavra de Deus, é importante que cada uma das suas crianças, ela observe que você está sempre manuseando a Bíblia, a palavra de Deus. Depois você vai, com esta lâmina aqui, recortar cada figura pacientemente, tá bom? Recorte cada figura, plastifique, sabe aquele plástico contact, né? Que ele já tem uma colinha, você passa em toda a página e depois vai recortando. É muito tranquilo, porque se a sua criança, até os 3 anos de idade, se ela for manipular essas figuras e tiver com a mãozinha molhada, suja, não tem problema, porque está plastificado, ok? E vai dar uma durabilidade aí às suas figuras que estão na lâmina 3 identificadas, ok, gente? Vamos lá então! E aí eu trago como proposta a mesma de que nós usamos na lição passada, que é esse suporte, não é? Que você pode produzi-lo de papelão, papéis coloridos ou papel madeira, você encapa, faça bem bacana. Eu trago todas as orientações aí na revista do professor, você não pode ficar sem esse material, tá bom? E aí trago também como você deve confeccionar este cenário aqui muito fácil. Você que tem ou papéis coloridos ou retalhos de emborrachado, que a gente chama de EVA, aproveita tudo isso, não joga fora não, viu? E aí você faz um círculo, você cola aí a parte branca representando o céu, aqui a parte, né, inferior representando a terra, um cenário ao ar livre, vamos dizer assim. Você pode fazer árvores, nuvens, e aí você mostra para a sua criança o nosso trenzinho, não é? Aonde em cada vagão está identificado e você vai colocar as figuras conforme aí nós vamos trabalhando cada história. E na história de hoje, as figuras estão aqui no vagão que traz o nome de Jó. Vamos lá, gente! E aí você pode trabalhar com as crianças, com os seus pequeninos, tá bom? Olha só, eu trouxe na aula passada e eu repito, para o seu bebê você pode apresentar Jó
como os bonequinhos. Tem o bonequinho travesseiro, né, que você pode fazer assim, mas você pode representar com bonecos que você pode confeccioná-los. Olha que gostoso! Olha que fofura! Gente, a gente caduca com essas coisas, né? A gente vira criança de verdade. Mas é muito legal. Olha só essa ideia aqui, gente. Olha só. São bonequinhos, retalhinhos de retalhos. Olha aqui, que gracinha! E aí, muito fácil de fazer, gostoso para o bebê. Pegar, manusear, brincar, aproveita, né? Chama aí as suas amigas e diz: olha, gente, vamos lá, vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar na seara do Mestre, vamos todo mundo costurar bonequinhos aí. E vai ser bem legal, vai ser gostoso demais, é divertido e é um material que fica bem personalizado. Olha que bacana, né? Então, nós temos aqui, olha só, vários bonequinhos e você pode contar e usar um desses bonequinhos aqui e para o seu bebê e mostra: olha só, eu tenho aqui esse bonequinho, mostra para o bebê, olha, Jó era um homem que amava a Deus. E aí você consegue desenvolver toda a história e dizer que Jó tinha amigos também. Tá bom? E aí você vai contar a história de hoje. Porque Jó, na história de hoje, estava conversando com os seus amigos. Mostre para o bebê, movimente bem os bonequinhos, tá bom? E Jó estava muito dodói, mas os amigos de Jó foram lá e conversaram com ele. E tem mais um detalhe, um outro amigo chegou, entrou na conversa e disse para Jó: Jó, por que você e esses seus amigos estão aí reclamando? Deus vai cuidar de você e vai cuidar de tudo que você precisa. Não se preocupe. E assim Jó pôde acreditar de que Deus cuidava dele. É uma história bem tranquila, divertida. Agora, para os seus pequeninos de 2 a 3 anos, senta com eles. Convide-os a ouvir uma história, a palavra de Deus, conte até 3, mostre o trenzinho, coloque as figuras aqui no vagão que tem Jó e vamos lá a nossa história para as crianças de 2 a 3 anos. Aí sim você diz: olha, a Bíblia diz que um dia Jó estava muito doente, mas muito doente. E ele estava conversando com os seus 3 amigos. Ué, mas cadê Jó? Ele está aqui? Não está. Ele está no vagão. Vamos lá, o trenzinho trouxe aqui. E Jó estava ali, conversando com os seus amigos. Quem pode me ajudar a colocar os amigos de Jó aqui pertinho dele? Eu tenho certeza que as crianças irão curtir de montão esta história. Sabe de uma coisa? Um dia eles estavam conversando e aí Jó estava muito triste, muito dodói, muito doente, mas muito doente mesmo. E os amigos deles, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e Jó não melhorava em nada, até que chegou um outro amigo e disse assim: vamos ver quem são esses amigos? Vamos tirar eles 3 aqui. Olha, aqui estão eles. Eles disseram: vamos sentar e conversar. Agora, não mais 3 amigos. Chegou o 4º amigo e esse 4º amigo, olha só, disse para Jó: Jó, sabe de uma coisa? Olha, tudo que está acontecendo com você é permissão de Deus. Entenda que Deus é maior do que qualquer problema que você está passando. Jó parou, pensou, refletiu e disse: realmente, Deus é maior.
Ele que fez os céus e a terra, Ele que criou todas as coisas. Então com certeza, Jó, Deus está com você e Ele vai te ajudar a vencer todas essas coisas. Que legal, né? Jó ouviu tudo aquilo com muita atenção e entendeu que Papai do Céu o ajudaria. Uau, que legal! Palmas para Jó e para os seus amigos. Ai, que bom que ele entendeu isso. Depois dessa história, você senta com as suas crianças e você faz uma oração curtinha pedindo que eles repitam com você. Você pode, se for com o seu bebê, ore pelos seus bebês. Se for com crianças de 2 a 3 anos, como eu falei, peça que eles repitam com você e digam: Papai do Céu, muito obrigada porque o Senhor é maior do que qualquer coisa. Obrigado, Papai do Céu, em nome de Jesus, amém. Agora que você já contou a história, agora que você já fez aquela oração gostosa e breve com seus pequeninos, está na hora da atividade. Então vamos lá, papai e mamãe, é importante que a sua criança tenha a revista. E como você pode ver aí, nós temos a primeira atividade para os bebês, tá bom? Mostre para eles esta figurinha, vamos colorir e estimular a coordenação motora dos seus pequeninos. Já para as crianças de 2 a 3 anos, você pode observar aí, não é? Uma atividade onde a criança vai ser estimulada a perceber o que é maior e menor. Então, na atividade aí está escrito e você vai auxiliar a sua criança com um lápis de cera, ela vai colorir, a circular e colorir, pintar as figuras maiores. Olha que legal! Eu tenho certeza que isso irá fixar o aprendizado da sua criança. Vamos lá! Você reforça essa história linda, maravilhosa, com uma música de 3 palavrinhas, Deus grandão. As crianças irão amar e você aproveita, utilize fantoches, brinquedos pequenos, brinquedos grandes e a criança vai entender este conceito do que é grande e do que é pequeno. E ele vai entender que grande, maior do que qualquer coisa, é o nosso Deus, ok? Que Deus abençoe o teu trabalho, que o Senhor faça prosperar cada vez mais o trabalho das tuas mãos. Até a próxima lição, se Deus quiser. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical Infantil. Seja bem-vindo para mais uma videoaula. Nós vamos juntos hoje aprendermos muito mais sobre como fazermos melhor a nossa aula para as nossas crianças na nossa igreja, tá bom? Então você vai precisar, como sempre, aquela boa recomendação, a sua revista em mãos e também a Bíblia Sagrada. São 2 livros que não podem ficarem separados, tem que estar juntos para que você possa ter sucesso na sua aula. E agora nós vamos para a nossa leitura, mas antes, porém, eu quero chamar a sua atenção para o nosso cenário. Você pode ver aí que nós temos ali um trenzinho muito fofinho, tá? Esse aí foi comprado, mas você pode também confeccionar de caixinhas de fósforo, você pode usar da sua criatividade, desde que você tenha um ambiente preparado, um ambiente com a temática do trimestre. Tá? E nesse caso, como nós temos, serão 4 livros, você pode diversificar, mas não deixe de colocar alguma coisa na sua prateleira, na sua estante, na sua mesa, na sua parede, que possa chamar a atenção da criança para a temática daquela lição, daquele trimestre. Tá? Bem como o seu trenzinho, que já é uma base muito boa para isso, onde você cada domingo vai poder recordar com eles qual é o livro que está sendo estudado naquele dia, ok? Vamos agora para o nosso slide. Lição número 3, o encontro de Deus com Jó. Encontrando o tesouro, Jó, capítulo 32 a 39. Guardando no coração,
Eu sei que tudo podes. Jó 42, 2. O objetivo é reconhecer que o mesmo Deus que criou o universo pode cuidar da nossa vida. Que interessante! Um Deus poderoso, grande, que criou o universo. É isso que você vai apresentar para sua criança. Um Deus tão poderoso. Criar o universo tem que ser muito grande, muito poderoso. Então, esse Deus que criou tudo isso, Ele cuida de nós. Ele dá atenção para nós que somos pequeninos aqui na terra, mas o Senhor dá muita atenção e o Senhor cuida com muito carinho de cada um de nós. Então isso você já vai aproveitar e colocar para a sua criança desde o início, que o tema é bem sugestivo e fala justamente desse encontro, esse encontro de um amigo, e esse amigo é que é justamente o nosso Deus. Então na história você vai poder desenvolver direitinho a sua temática, de forma que a sua criança vai aprender muito legal sobre a história de Jó, aprendendo sobre como é encontrar um grande amigo, tá bom? E aí nós vamos agora para as nossas orientações, que diz assim: para atividade extra, as crianças irão brincar de fazer de conta com o trenzinho das boas novas, conforme as orientações abaixo, né? A ideia é que o professor estabeleça uma relação com o trenzinho do saber, que deverá estar fixado no mural ou na parede, enfatizando que Jesus é o trem que nos leva à salvação. E para dar maior significado à brincadeira, sugerimos o louvor Vou no Trem das Boas Novas. Para os louvores sugeridos, providencie fantoches que retratam a natureza, os quais irão reforçar o objetivo da lição. Bem, conforme as orientações, nós vimos aí a sugestão dos fantoches. E para enfatizar as letras das nossas músicas que foram sugeridas, você vai sim precisar dos fantoches, que retratam a natureza. Nós vemos aqui a florzinha, vemos aqui a formiguinha e outros mais animais que você pode apresentar e cantar com as crianças. Olha, tá aí uma coisa que as crianças amam de montão. É justamente fantoches. Elas ficam impressionadas, encantadas com os fantoches. Então aproveite a sugestão da revista e providencie, tá? O fantoche você pode fazer até em casa. Pode fazer com papel, com feltro, e desde que você não deixe de fazer, tá? Então prepare aí o seu fantoche para você, com as crianças, cantarem belos louvores, enfatizando o tema da nossa lição, aquilo que nós vamos tratar hoje, que é justamente sobre um Deus poderoso que criou o universo e que tem também cuidado de nós, que cuida da gente, tá bom? Agora chegou o momento especial do Guardando no Coração, aquele momento em que você vai ajudar a sua criança a colocar na sua cabecinha, fixar uma porção importante da palavra de Deus. E é sempre bom lembrar a criança que aquilo que você fez no visual está aqui na Bíblia, tá bom? Então hoje a nossa ideia, a nossa sugestão da nossa revista é que você faça os visuais em um varal, tá? E como aqui nós não temos as crianças, mas eu vou só aqui mostrar para você que você pode usar um barbante ou você poderá também usar qualquer fio, tá? Esse aqui é um fio comprado na livraria, que é muito legal, tem muita utilidade. Você pode usar como a corda do violão, como eu usei na semana passada, e poderá fazer um montão de coisas. Inclusive, mais tarde você vai utilizar novamente esse fio para a hora da sua atividade extra. Vamos aguardar. Nesse momento, você vai pedir para 2 crianças voluntárias virem à frente. Você vai cortar o tamanho exato, tá? A distância para que você possa colocar o versículo. Tá? Então, essa é a primeira parte. Convide 2 crianças, estenda o varal, elas vão segurar nas pontas e aí você vai então preparar as cartelinhas. E olha, esse versículo de hoje eu vou colocar aqui porque para você ver como é que vai ficar no geral, tá? Então aqui, olha, eu sei que você está observando aí que eu estou usando cores diferenciadas, né? Isso tudo dá dinâmica à sua atividade. Eu sei que tudo podes. Jó 42, 2. Tá? Então, esse é o versículo. E você pode observar que esse versículo, ele é com palavras bem pequenas, né? Então, foi de propósito a divisão
feita dessa forma, para que você possa ajudar a sua criança que ainda está iniciando a leitura, as de 4 anos, 5 anos, elas lerem com você, mas lerem de verdade, né? Você vai ajudar, olha aqui, essa palavrinha aqui, ó, é com U, é eu. Aí você vai conversar com as crianças, com os menores, tá? No caso dos menores, para que elas possam ler bem devagarinho com você, fazer uma leitura bem elementar, bem calma, e elas possam dominar. E eu vou lhe dizer, quando a criança consegue fazer uma leitura ajudada por você, estimulada por você, essa criança fica super feliz. Essa experiência a gente tem visto no dia a dia, né? Que nós temos crianças perto da gente, então quando elas conseguem ler uma palavra, elas vibram, elas ficam felizes. Então a proposta desse versículo é justamente essa, também estimular a criança a fazer a leitura. E isso vai ser super interessante. E aí todos vão ler. Você vai repetir várias vezes, que é importante você memorizar de uma forma assim que você repita, porque quanto mais se repete, mais a criança guarda no coração as palavras. E depois que foi feito assim, você poderá fazer aquilo que a gente sempre faz, a dinâmica. Você poderá trocar as plaquinhas, tá? Você vai fazer a troca das plaquinhas de forma que as crianças possam ler trocadas mesmo. É interessante elas fazerem a leitura e elas vão ver que não está correta a leitura. E aí depois então você chama um voluntário, 2 voluntários, né? As crianças para virem à frente e fazer a arrumação e organizar novamente para que o versículo fique completinho e todos possam mais uma vez memorizar o versículo de hoje, tá bom? Tá entendido? Faça assim e vai ser um sucesso o seu guardando no coração. Bem, agora nós vamos para a nossa história, aquele momento tão esperado das crianças, e como você é um bom professor, você vai usar aquelas dinâmicas que nós temos dado como sugestão na sua revista. E vai ser um sucesso a sua aula, se Deus quiser, tá bom? Então você, como sempre, é bom começar a sua lição relembrando qual foi a lição passada. E nós vimos na lição passada que Jó estava cheio de tumores e que ele recebeu a visita de 3 amigos. E que aqueles amigos não foram legais. Eles deixaram Jó muito triste. Foi assim que nós encerramos a nossa lição. Porém, nós também vimos que Jó, apesar de ter ficado muito triste, além de estar doente, ainda ter 3 amigos que o condenaram, que criticaram muito dele, Jó permaneceu firme ao Senhor. Ele não falou nada contra Deus. Ele não disse uma palavra que pudesse entristecer o coração de Deus. Jó é um grande exemplo para nós. Por isso nós precisamos enfatizar para as crianças essa qualidade de Jó, um homem fiel ao Senhor, mesmo passando por lutas, mesmo estando muito doente, perdeu tudo e ainda a sua saúde, tá? E aí então a história nos conta hoje que, felizmente, aqueles 3 amigos se cansaram de ficar ali e foram embora, né? Então eles foram embora. E aí o que aconteceu? Aconteceu que depois que eles foram embora, passado alguns dias, Jó recebeu a visita de um outro amigo. O nome desse amigo era Eliú. E esse amigo chegou, ficou ali olhando a condição de Jó. Jó ainda estava cheio de tumores, ainda estava muito enfermo, muito doente, sofrendo muito. E aquele amigo também começou a criticar Jó. Ele não entendeu por que Jó estava daquele jeito. E ele começou a dizer que Jó havia pecado, que Jó não era aquela pessoa tão bacana como todos conheciam, que Jó não era um homem tão fiel, que Jó não era um homem tão bom, que Jó não era tão temente. Começou a acusar a Jó, dizendo que ele não era aquela pessoa que as pessoas achavam que era e que Deus também achava que era. Mas ele estava muito enganado, pois Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó era fiel, sim. E aquele amigo ali estava também para condenar a Jó. E a Bíblia nos fala que Jó estava triste, claro, muito triste. Mas Deus, como conhece o coração, Deus sabia que Jó precisava ter um encontro com um amigo, assim como tem o nosso título, né? O encontro com um amigo. E aí, esse amigo chamado Deus se encontrou com Jó
do meio de um redemoinho. Diz a Bíblia, do meio de um redemoinho, Jó se encontrou com Deus. Deus falou com Jó, ali de uma forma bem espantosa até, porque nós sabemos que o redemoinho é um fenômeno da natureza, que ele pode acontecer tanto na terra quanto no mar, pelas forças dos ventos, né? Então os ventos são tão fortes que formam essas ondas quando é no mar, e quando é na terra, a areia sobe fazendo aquele barulho, aquela coisa muito espantosa. E Jó, mesmo diante daquele fenômeno, ele reconheceu que quem falava com ele era Deus. Ele sabia que Deus estava falando com ele. E Jó, com muita humildade, ficou ali ouvindo que Deus queria falar com ele. E a Bíblia diz que Deus, como é tão poderoso, tão maravilhoso, ele começou a mostrar para Jó as coisas belas que ele faz, para que Jó pudesse entender, compreender que ele estava diante de um amigo muito poderoso, um amigo que criou a natureza, o universo, a luz, o dia, a escuridão, os animais, criou tudo que existe na face da terra, alguém muito poderoso. E naquele momento Jó pôde refletir, que ele é tão pequeno, que o seu problema, que a sua dificuldade, que a sua doença, que as suas perdas, elas são insignificantes diante de um Deus poderoso. Então isso agradou muito o coração de Deus. E como diz o nosso versículo que nós memorizamos hoje, eu sei que tudo podes. Jó pôde naquele momento falar para Deus assim: eu sei que tudo podes, que tudo tu podes. Então o meu problema é pequenino, porque você, Deus, é tão poderoso que criou tanta coisa, quanto mais cuidar de mim, você vai cuidar de mim. Jó naquele momento aumentou a sua fé e ele pôde acreditar que alguma coisa de especial Deus poderia fazer com ele. Conforme diz aqui na nossa aplicação, para finalizar a sua história, você vai concluir com a sua criança dizendo assim: criança, quando estivermos tristes e abatidos, com as coisas ruins que acontecem em nossa vida, vamos lembrar que nós servimos a um Deus, Criador do universo, que é poderoso para fazer qualquer coisa, para nos ver felizes, para nos ver bem. E você vai salientar para a sua criança que é qualquer coisa, aquele probleminha que ela tem lá em casa, toda aquela situação, muitas vezes falta de recurso, muitas vezes desunião entre a família, muitas vezes até morte, todos aqueles problemas que acontecem a cada um de nós, mesmo sendo crianças, elas percebem que isso acontece. Então, diga para ela que elas estão diante de um Deus poderoso, que criou o universo e que vai cuidar delas com muito carinho e muito amor. E assim você vai encerrar a sua lição de uma forma muito gostosa, levando as crianças para cima, que elas possam reconhecer que Deus é poderoso e que vai fazer grandes coisas por elas, tá bom? Bem, agora nós vamos para a nossa atividade extra, que a nossa sugestão de hoje é você fazer um trenzinho das boas novas, um trenzinho de faz de conta, tá bom? Lembrando sempre que nós temos o nosso trem aqui que vai nos ensinar coisas maravilhosas sobre Deus. A criança também está construindo aquele trenzinho todo final de lição, para que ela possa também enfatizar justamente os livros que elas irão estudar durante o trimestre. E agora você vai enfatizar muito mais fazendo o trenzinho das boas novas. Tem até aquele corinho que todos nós conhecemos, principalmente os antigos, né? Aquele vou no trem das boas novas lá no céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. É esse o corinho que está como sugestão para você cantar com as crianças. E aí você vai na sua atividade convidar as crianças e
De acordo com a quantidade de alunos que você tiver, se forem muitos ou poucos, você vai precisar dividir os trenzinhos, né? Fazer um trenzinho ou 2 trenzinhos, para não ficarem muito atropelados e as crianças não caírem. Então você pode, além de ser um barbante, pode ser também um elástico, né? Os antigos usavam muito um elástico. E aí você pode colocar em volta daquele grupo de criança perfiladas, uma atrás da outra, e você vai passar o barbante, elas vão segurar com a sua mãozinha assim na lateral. Você vai fechar, né, o circo, você vai fechar o barbante, vai fechar para que elas fiquem dentro daquele vão e segurando, e elas vão brincar na sala com essa música cantando Vou no Trem das Boas Novas. Ou você poderá também colocar um vídeo, né, que tem esse vídeo aí para a sua disposição, para que as crianças possam cantar junto com o vídeo e se divertirem e principalmente colocarem na sua mente, no seu coração, que as boas novas é uma mensagem que nós precisamos levar com o nosso trenzinho a todos os lugares, a todas as pessoas. É por isso que nós estamos na escola dominical aprendendo a palavra de Deus, para que possamos ensinar a todas as crianças, a todas as pessoas, que Jesus é o nosso Senhor, Jesus pode nos salvar, que só Jesus pode ser o nosso grande e melhor amigo, tá bom? Então você vai brincar e vai se divertir e vai principalmente ensinar essa grande verdade para sua criança. E após isso, você canta louvores, você vai agora para aquela oração gostosa, onde mais uma vez você vai poder enfatizar e agradecer a Deus por Jesus, que é um grande amigo que está conosco e que, apesar dos amigos não serem tão legais, tão leais, Jesus é. Você pode contar com Jesus. Então, ensine isso para sua criança que você já ganhou o seu dia. Vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima lição. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula. E dessa vez com a nossa lição de número 3, da nossa revista de juniores, que tem como tema Lições da Sabedoria de Deus, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Vamos lá para nosso próximo slide. A lição 3 tem como tema Deus é sábio e poderoso. Que maravilha, ele é mesmo sábio e poderoso. E o texto bíblico está baseado em Jó, do capítulo 32 ao capítulo 39. E o objetivo diz o seguinte: entender que somos parte da criação de Deus, portanto devemos respeitá-lo e jamais acusar Deus de qualquer coisa. A aplicação fala assim: com as palavras duras de Eliú, Jó ficou pensativo e quieto. Jó era como uma árvore seca no inverno, cujas raízes precisavam de nutrientes, e Jó precisava do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para se preparar para a chegada da próxima estação. As perguntas que foram feitas levaram-no a refletir sobre a criação de Deus, em seus mínimos detalhes. Tudo passou a existir por meio da palavra, poder e sabedoria que revelaram a Jó quem é Deus. Muito bem, essa lição é muito poderosa. Ela vai mostrar aquilo que Jó ainda não conhecia, aquilo que Jó não sabia, que é a revelação de Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. Jó conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora Jó passará a conhecer Deus no fato e na verdade daquilo que Deus é. Jó irá conhecer Deus de fato. Nosso próximo slide. Nossas orientações importantes diz o seguinte: nesta aula, na dinâmica do Você Sabia, que é a introdução da nossa história, apresente informações sobre o livro de Jó e sobre Eliú, o jovem que conversou com Jó sobre o seu pecado.
Providencie caixinhas de fósforo encapada com papel preto. Imprima a frase Livro de Jó no tamanho correspondente à caixinha de fósforo para colocar na frente. Em seguida, cole um papel na gavetinha da caixa, de tal forma que uma parte fique para fora da caixa. Na aula, entregue aos alunos e peça que escrevam algumas curiosidades do livro de Jó, apresentado no Você Sabia? Então, você vai apresentar aos alunos a caixinha de fósforo, né? Escrito, você pode escrever de pincel, você pode imprimir, né? A frase livro de Jó, para identificar que nós estamos estudando o livro de Jó. E uma caixa de fósforo, essa, no caso, é uma caixa grande, mas você pode também colocar, fazer nas caixinhas pequenas. E dentro, né, você vai colocar um papel colado, só uma parte, a outra parte vai ficar fora para que os alunos escrevam algumas curiosidades sobre o livro de Jó que iremos apresentar na lição de hoje, né? A gente pode fazer isso no final da aula, tá bom? Agora, no nosso próximo slide, o Você Sabia que a introdução da nossa lição de número 3 fala o seguinte: o livro de Jó compõe os livros poéticos da Bíblia. Foi escrito usando metáfora em linguagem poética, com muitos ensinamentos de sabedoria. Apresenta Eliú, um jovem que entra no debate de Jó e seus 3 amigos. Sendo bem mais velho que Eliú, opinaram sobre o sofrimento de Jó. Eliú, bem mais jovem, esperou para falar. Seu pai se chamava Baraquel, um buzita da família de Ram. Eliú era cheio de sabedoria e revelação de Deus e tinha um profundo conhecimento de Deus e como o Todo-Poderoso opera na natureza e no universo. Algo que muitas pessoas não conhecem. Muito bem, professor, é importante ensinar essa divisão da Bíblia, os livros poéticos, com exceção do livro de Salmos, que não estudaremos agora, mas numa próxima oportunidade. Mas significa que os alunos precisam conhecer, né, que Salmos sim está inserido nos livros poéticos, que são compostos de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Nós não estudaremos o livro de Salmos, apenas Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É muito importante ensinar isso para as nossas crianças. Muito bem, e aqui no nosso flanelógrafo está a figura de número 3.1, que é Eliú. A Bíblia fala sobre Eliú. Quem era o pai de Eliú? Baraquel, né? Então, esse é o nome dele, do seu pai, é importante. Quando é citado o nome, né, do pai de alguém, significa que há importância para aquele personagem e de onde ele vem. E é muito importante porque na Bíblia foi citado de que local ele veio e o nome de seu pai. Também é importante que possamos ensinar para nossas crianças que esse rapaz era cheio de sabedoria, né? E ele, né, Eliú, tinha revelação, conhecimento de Deus, né? Muito importante dizer. Então, Eliú foi alguém muito especial na vida de Jó para a nossa lição de número 3. Tópicos da lição 3. Eliú começa o seu discurso. Muito bem, esse primeiro tópico nos fala sobre Eliú, que entrou no diálogo com os amigos. Primeiro, ele escutou o que aqueles 3 amigos de Jó estavam falando para ele, né? Estavam acusando. Então, ele ouviu cada uma das palavras, viu que eles estavam acusando Jó, né? E ele não ficou satisfeito com isso, mas ele ficou calado, esperou cada um falar e depois ele começou a falar com eles e com Jó, né? Ele não aceitava aquilo que Jó estava dizendo, que ele era inocente, né?
e que ele não tinha culpa de nada e que Deus estava fazendo isso porque Deus queria, né? E nós sabemos que não é essa a verdade. Então ele ficou realmente irado com Jó, mas também com os amigos que não falaram sobre Deus para Jó. Então o rapaz, ele respeitou a idade daqueles senhores e depois ele começou a falar. Os 3 amigos de Jó, né, falaram tanto que deixaram o coração de Jó bastante triste, né? E nós podemos usar uma figurinha de um coração machucado para mostrar como estava a ferida na alma de Jó. Jó estava machucado, não apenas na sua pele, mas também na sua alma por aquilo que os amigos disseram. Seus amigos não deram conselhos bons, né? Nós já vimos isso, tá bom? Então vamos ao segundo tópico da nossa lição, que diz o seguinte: Eliú não aceitou a defesa de Jó. Eliú ficou irado com Jó, porque Jó achava que Deus estava sendo injusto com ele e que ele era muito mais justo do que o Senhor. Então ele começou também a falar e revelar a verdade para Jó. Jó reclamou muito, mas Eliú disse que Deus sempre protegeu a sua vida, sempre trouxe abundância na sua mesa. E nesse momento, professor, para falar sobre a abundância na vida de Jó, tudo que Jó tinha, comia, né? Os seus filhos comiam do bom e do melhor. Nós podemos apresentar um bolinho, né, para as nossas crianças. E nesse momento, a gente pode servir aos alunos, né, mesmo no meio da aula, para demonstrar que havia fartura em sua mesa. E assim você pode servir aos seus alunos para que eles experimentem a fartura da mesa de Jó. Terceiro tópico: Deus fala com Jó. Esse é um momento muito especial, porque agora Jó vai conhecer o Senhor. Deus, ele não se revelou presentemente, mas através de um tornado. Jó ouviu a voz de Deus que vinha desse tornado. Esse é um momento muito importante na vida de Jó, em que Deus fala com ele. Deus o questionou e o chamou de ignorante, porque ele não conhecia nada sobre a sua criação. E Deus começou a fazer muitas perguntas. E para falar sobre a criação, nós vamos precisar de um materialzinho, né? Que pode ser um livrinho que demonstra os 7 dias da criação, né? O que Deus criou em 6 dias e o que ele concluiu no 7º e logo em seguida ele descansou. Então foram 7 dias maravilhosos que Deus fez a sua criação, criou todas as coisas. Você também pode usar um cartaz, né, demonstrando a criação de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, os animais, peixes, aves. Então o importante é que tenha todos os dias da criação, né? Tudo que Deus criou em cada dia. Isso é muito importante para falar neste momento, não só aqui, mas anteriormente, no momento em que é falado sobre a criação. Demonstrar isso, porque nesse momento Deus questiona Jó sobre a sua criação. E todas as perguntas que Deus fez a Jó foi sobre a sua criação. Por último, a aplicação que nós já vimos. Próximo slide. Como sempre, vamos ao preparo do material, que é muito importante o visual para que os alunos fixem bem a história que será contada. Então, por isso é importante baixar as figuras do QR Code que consta na revista do professor. Imprimi-las, recortá-las e plastificá-las. Se você for usar o flanelógrafo, então você usará uma lixa para madeira, que é a melhor. E também vai providenciar outros materiais que são sempre necessários para a didática da nossa lição, outros recursos. E confeccionar o versículo, que também é muito importante. Então, as figuras nós temos a 3.1, que é Eliú. Nós temos também o Jó sentado, né, todo cheio de enfermidade na sua pele,
que é a figura 3.2. A figura 3.3, que é a criança com o guarda-chuva, mas também você pode estar usando um guarda-chuva de verdade, né? Tá bom? Que mais? Nós temos a figura aqui, que é a 3.4, Jó no tornado. Temos o versículo, né? Versículo bíblico, que tem na frente a palavra vida, para demonstrar que Deus nos deu a vida. Nós viemos de Deus, né? E dele somos. Então, a palavra vida foi Deus que nos deu a vida. E atrás, o versículo diz o seguinte: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Jó 33, 4. Muito bem. Em seguida, né, os alunos vão pegar a sua revista e aqui no primeiro exercício o aluno vai escrever, depois que o professor já ensinou as frases do versículo, que primeiro precisa ser lido na Bíblia e depois no visual, repetido várias vezes. Aí escreve-se na nossa revista do aluno, aqui no espaço onde tem os corações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas ideias e até a próxima aula, se Deus quiser. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.